Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. E antes de mais uma história da saudade, quero lembrá-la. Dê aquele like, faça aquele joinha, acione o sininho e não esquece, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Conto com você. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, e tudo começou com uma dor de dente. Me chamo Kelmes, mas sou mais conhecido como Kel. E é um prazer enorme estar participando do canal YouTube, o Canal da Saudade, com essa minha história para você narrá-la, Eli Correia. Eu sou da cidade de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Sou seu ouvinte desde que me conheço por gente. Aprendi a te ouvir com a minha mãe Helena e desde então, todos os dias, acompanho as Cartas da Saudade no rádio e aqui no canal YouTube. Venho através desta carta contar um pouco da história do meu amado pai. Não sei nem por onde começar, pois são tantas histórias que daria um livro. Isair Rodrigues Pinheiro, conhecido como Jair Brás, era uma pessoa muito querida por onde passava. Precisou dele, era só chamar, estava sempre pronto para ajudar. A minha infância, de verdade, eu só tenho a agradecer a Deus, pois foi a mais espetacular que uma criança pode ter. Desde criança, eu sempre acompanhava o meu pai. Era uma pescaria aqui, era uma pescaria ali, era cuidar dos animais da fazenda, na qual ele trabalhou por 25 anos, e era uma enorme fazenda, na qual ele dava conta de cuidar de quase tudo sozinho. Uma das minhas recordações era quando assistíamos o jogo do nosso Corinthians aos domingos. Vai, Corinthians! Ah, como a gente sofria com o nosso time, principalmente quando ele perdia. Papai ficava até entristecido. Papai ficava chateado com as derrotas do Corinthians. Todos os domingos de manhã, eu e meu pai e o dono da fazenda íamos até Santa Isabel, cidade vizinha, e lá tinha as barracas tipo feira, que chamavam de Feira do Rolo. E lá papai comprava CDs de videogame para mim, eu comprava um monte de coisa, era a Feira do Rolo, e eu voltava todo contente. E as músicas que ele gostava de ouvir, hein? Lá pelas 5 da manhã, ele já ligava o rádio. E já começávamos a ouvir aquelas modas de viola que tanto ele gostava. Era Tião Carreiro e Pardinho, era Tonico e Tinoco, era Lourenço e Lorival, entre outras modas de viola que ele amava. O tempo foi passando. Eu e os meus irmãos Dionis e Diego fomos crescendo. Dionis, um ano mais velho que Diego. Quando eles tinham 24 e 23 anos, vieram morar na cidade em busca de uma oportunidade de emprego melhor. Saíram da fazenda, foram morar na cidade e eles conseguiram um emprego em uma fábrica de vidros. Então, ficou só eu e os meus pais morando na fazenda. Desde novinho, eu sempre ajudei papai. Mas com a saída dos meus irmãos para a cidade, eu comecei a trabalhar de verdade. Eu ajudava até então, mas agora só ele sozinho, então agora eu trabalhava de verdade. Era como se eu fosse o assistente dele na fazenda. Se passaram alguns anos e os meus irmãos fundaram a King Glass, uma vidraçaria de esquadrias de alumínio. Até que então eles me convidaram para trabalhar com eles. E como nessa época eu estudava à noite e estava na cidade, acabei aceitando porque assim eu teria uma profissão e ficava perto da escola. Então vim também para a cidade. Todo final de semana íamos visitar os nossos pais.
como era gostoso bater aquele papo com o nosso velho. Nossa, era uma delícia. Agora, no ano de 2019, mês de julho, papai começou a reclamar de uma dor de dente. E ele muito teimoso em questão de ir a um médico, de ir a um dentista, mas teimoso mesmo, sabe? Homem que não gosta de ir em médico e não gosta de ir em dentista. Depois de alguns dias, tomando alguns remédios para dor de dente, receitado por farmacêuticos, a dor não passava. A dor não passava. E ele acabou sendo convencido, finalmente, a ir ao dentista. O melhor lugar é o dentista para dizer por que não para de doer. E lá o dentista fez uma extração de um dente. E também outros procedimentos. Quando ele saiu do dentista, ele já foi direto para o trabalho, justamente pegar uns morões. Morões são aquelas estacas de sustentação de cercas. E ainda depois foi fazer a limpeza dos galinheiros. Veja, você extraiu um dente, fez ali uns procedimentos, tinha mais é que repousar. Mas não, foi lá mexer com os morões, depois foi limpar o galinheiro. Desse dia em diante, começaram as preocupações. Ele não melhorava da sua dor de dente. Quer dizer, agora já foi extraído, mas ainda continuava. E outras dores. E para piorar, começou a sentir dor de garganta. Começou a ter umas lesões na pele. E mesmo sentindo tudo isso, ele não deixava de trabalhar. E sempre falava, eu preciso ir na serra cuidar dos bichos. Eu preciso ir lá na serra cuidar dos bichos. Só que nisso, o estado de saúde dele foi se agravando. Ele ia no hospital na cidade e nada. Não descobriam o que ele realmente tinha. Voltava somente com receitas para a dor. Mas só que a dor não passava. E todas as noites, papai passava mal, muito mal. Mamãe foi uma guerreira cuidando do meu pai, que nessas alturas a garganta doía tanto que ele só conseguia se alimentar com sopa. E tinha que ser sopa bem ralinha. Às vezes até com a saliva. Ele sentia dor quando engolia a saliva. Uma noite, minha mãe, conversando com uma amiga que é dentista, falou sobre a situação do meu pai. Explicou a ela como tudo começou, aquela dor de dente, foi lá no dentista. Quer dizer, poderia ter ido nessa amiga, mas foi lá no outro, lá, né, tal. Até que a sua amiga dentista vira para minha mãe e fala para ela, leve ele imediatamente para fazer exames em um hospital particular. É a recomendação que eu faço para você. Leva ele imediatamente para um exame em um hospital particular. No mesmo dia à noite, meu irmão Dionis levou meu pai no hospital particular. E foram feitos uns procedimentos. E marcaram então um retorno. Esse hospital é em Guarulhos. Nesse dia do retorno, foi que eu levei o meu pai, onde ele fez todos os exames. E voltamos. Na terça-feira dessa mesma semana, eu e ele fomos para Santa Isabel. E sabe, parece que foi o seu último passeio. Aliás, foi o meu último passeio com ele. Aquele passeio, naquela cidade de Santa Isabel, lugar que justamente eu passei a minha infância indo com ele. Eu morava na fazenda, mas sempre a gente ia para Santa Isabel. E foi justamente em Santa Isabel que eu fiz o meu último passeio com meu pai. Sábado de manhã, 18 de setembro de 2019. Minha mãe manda uma mensagem no grupo falando que papai havia passado muito mal à noite e que estava com dificuldades de respirar. Foi quando Dionis, o meu irmão, foi correndo buscá-lo para levá-lo para o hospital, agora em Nazaré Paulista, que é o mais próximo. Nesse dia, eu estava trabalhando na empresa e vi ele passar no carro com meu irmão. Mais tarde, eu fui vê-lo lá no hospital e ele já estava com máscara de oxigênio. Até que decidiram transferir ele para o UFS de Bragança Paulista. Acompanhando a ambulância,
Foi o meu irmão Diego e a sua esposa Ana. Ambulância levando o papai agora para Bragança Paulista. Em Bragança, eles ficaram de acompanhantes do meu pai. E Diego conta que o meu pai, mesmo com dificuldade para respirar, sempre perguntava de mim. Então, à tarde, eu fui ficar com ele. Fui fazer companhia para ele, para revezar com o meu irmão. Papai estava com muita dificuldade para respirar e sempre com máscara de oxigênio. Até que o médico me chamou e disse: precisamos entubar o seu pai, porque mesmo com a máscara, ele não está conseguindo respirar direito. E nós precisamos, portanto, entubá-lo. Fui para a recepção descansar, já que nessa hora ele foi transferido para outra sala para ser entubado e eu não poderia ficar com ele. Até que no momento que eu estava cochilando, uma enfermeira me chama. Pensei que seria alguma recomendação do médico ou até para informar, né, alguma coisa do meu pai, alguma melhora. Fui levado até a sala do médico e lá, esperando uma boa notícia, ele me disse: Kelmes, você sabe que com a dificuldade do seu pai de respirar, tivemos que entubá-lo. E nisso ele teve 2 paradas cardíacas. Conseguimos salvá-lo das 2. Só que ele teve uma 3ª parada. E dessa vez não conseguimos reanimá-lo. E ele, infelizmente, veio a óbito. Nessa hora eu fiquei paralisado. Sabe quando você não tem uma reação? Eu não tive reação nenhuma no momento. Até que segundos depois, a minha ficha caiu e o meu mundo desabou. Doutor, o meu pai morreu. O meu pai morreu. Eu não acredito, doutor, meu pai morreu. Eu chorei muito, muito, ali sozinho naquele hospital. Naquela madrugada fria de domingo, 4h04 do dia 15 de setembro de 2019, quando o meu herói, quando o meu guerreiro, quando meu pai se despediu dessa passagem terrena. Foi muito duro eu ter que ligar para o meu irmão para falar que papai tinha morrido. Eu só sabia chorar, eu não conseguia falar, só chorava. Não sei se ele sabia o quanto era amado por todos. Havia inclusive uma enorme fila para se chegar ao caixão, para se despedir dele. Dia 15 de setembro, 2019. Não tem um só dia que eu não me lembre do meu pai. Lembro dele todos os momentos que vivi ao seu lado, mesmo ele ter ido embora tão novo, com 56 anos. Fica com Deus, meu pai. Seu filho caçula, Kel, também o Diego, o Dionis, a sua companheira de uma vida, a nossa mãe querida, Maria Helena, suas noras, Ana, Daniele e sua nora, Giovana, que você não chegou a conhecer. Sentimos muito a sua falta. Sentimos falta das suas conversas, da sua companhia, nos jogos do Corinthians. Vai, Corinthians! Fica em paz, meu pai. Descanse em paz, meu pai. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! E tudo começou com uma dor de dente. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.